Alguns textos com os irmãos, no capítulo 2. Primeiro capítulo 2, a partir do versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ainda capítulo 3, versículo 1 até o 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Amém. Até aqui, por enquanto. Então, esses dois textos, irmãos, falam de duas realidades. Do versículo 6 até o versículo 16, nós vemos Paulo falando daquilo que deveria ser a experiência dos irmãos ali de Corinto. Foi isso, tudo isso, que eles receberam de Deus em Cristo Jesus. E foi tudo isso que o Espírito Santo de Deus que foi derramado, como está no versículo 12, sempre desejou não só comunicar aos irmãos ali de Corinto, mas também encaminhar, conduzir a vida deles para que eles tivessem esta experiência de viverem nesta vida de homens espirituais, de homens maduros em Cristo Jesus, de homens que vivessem a nova vida, a vida do Senhor Jesus. Mas na verdade, o que nós temos, assim de uma forma generalizada, com certeza,
ali dentro da experiência dos irmãos de Corinto, era um quadro bastante diferente. Paulo fala que eles ainda não podiam desfrutar desta realidade espiritual, porque ainda eram carnais, no máximo crianças espirituais. Paulo tinha que novamente dar uma comida, né, ou um alimento da parte de Deus bem inicial, né, porque eles não haviam prosperado no Senhor como já deveriam ter prosperado. Ou seja, estavam parados, né, perdendo tempo, de alguma forma impedidos de avançar, estavam embaraçados, né, em seus próprios caminhos, em seus corações. E isso estava trazendo prejuízo para a vida deles, como nós vimos, né, nas ministrações passadas. E o mais triste de tudo, e no finalzinho do versículo 3 do capítulo 3, Paulo fala que eles estavam vivendo ou andando segundo os homens. Então não era possível ser visto ainda ali naquela igreja em Corinto, né, naquele grupo de irmãos ali em Corinto, o verdadeiro testemunho do Senhor. Esse é o lado triste dessa afirmação de Paulo. Qualquer pessoa de fora que olhasse para eles, né, não percebia com muita facilidade, talvez até nem com muito esforço, né, o testemunho do Senhor Jesus na vida deles. Ou seja, o Senhor formado neles como deveria estar formado. E isso era muito ruim, né? Porque Paulo, no capítulo 1, quando nós vimos, né, ali no versículo, nos primeiros versículos do capítulo 1, ele vai, versículo 2, dizer que os irmãos ali em Corinto, né, eles formam a igreja de Deus. Ou seja, Deus tem o seu testemunho, o Senhor Jesus tem o seu testemunho na sua igreja. E eles estavam falhando nisso. Eles estavam desperdiçando, vamos dizer, a extraordinária oportunidade que tinham, né, de realmente serem essa igreja do Senhor, com esse testemunho, naquele lugar aonde eles foram colocados, né, pelo Senhor. E Paulo fala aí no capítulo 1, versículo 9, né, que o fato deles serem igrejas do Senhor Jesus ali em Corinto, né, dava a eles, conferia a eles um privilégio muito grande, porque eles foram chamados, né, à comunhão de Jesus Cristo, à comunhão do Filho de Deus. Era um povo, como sempre foi e sempre será, a igreja do Senhor é um povo especial, é o povo de Deus, né? É o lugar onde o Senhor habita, é a casa do Senhor, é o seu santuário. Mas havia, né, esta dificuldade. E nós comentamos nas ministrações passadas, né, que basicamente o que está por trás dessa dificuldade dos irmãos de Corinto é que eles não compreendiam bem o Senhor Jesus e a sua obra. Eles ainda não conseguiam ver como precisavam ver o Cristo de Deus crucificado. Ainda os valores dos homens, né, a sabedoria dos homens, de alguma forma, obscurecia o coração deles, impedindo que o Espírito do Senhor abrisse de forma plena, né, os olhos
daqueles irmãos. Repetimos aqui várias vezes que Paulo, em toda a carta, ele pergunta para os irmãos, se eles não sabem. Ele sai repetindo, fazendo a mesma pergunta várias vezes. Vocês não sabem disso? Vocês não sabem daquilo? Vocês não sabem daquele outro? Quer dizer, por trás da pergunta de Paulo está a ideia de que eles deveriam saber, mas eles não sabiam. Eles já eram para estar na posse daquilo, na experiência daquilo, mas ainda não estavam. O que era estranho, o que era anormal, se tratando da igreja do Senhor. Irmãos, e esse mesmo quadro, nessa mesma realidade, pode fazer parte de qualquer Assembleia do Senhor, de qualquer igreja do Senhor, de qualquer geração, de qualquer um de nós individualmente. Nós, na condição de homem, na condição de povo do Senhor, lidamos com as mesmas dificuldades daqueles irmãos. Por isso precisamos, como o próprio irmão Paulo orientou ali no capítulo 10, olharmos atentamente para aquilo que nos foi deixado como exemplo, como ensino, da parte de Deus, para que as nossas respostas sejam diferentes diante do Senhor e que aprendamos com esses irmãos, o que infelizmente eles demoraram um pouco para receber em suas vidas. Glórias a Deus que a gente vê na segunda carta um grande progresso na vida desses irmãos, mas aqui eles estavam em grandes dificuldades. Então hoje nós vamos continuar. Nós paramos no domingo passado falando da dificuldade que os irmãos estavam tendo na questão da consagração de seus corpos, ao Senhor. Quem se lembra disso? Capítulo 6, versículo 13. Só vou dar uma olhadinha final aqui com os irmãos. Versículo 13 fala que os alimentos são para o estômago e o estômago para o Senhor. Aliás, os alimentos são para o estômago e os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Nós vimos que uma das dificuldades que os irmãos estavam tendo nessa caminhada deles com o Senhor era a administração, vamos dizer assim, de seus próprios corpos. E ainda era muito forte na vida deles, em relação aos seus corpos, aquele pensamento, aquele caminho, aquela proposta humana, mundana. Por que podemos dizer isso? Porque encontramos a impureza e a sensualidade muito enraizada ali na cidade de Corinto. E o Espírito do Senhor está usando o nosso irmão Paulo para dizer para aqueles amados que eles eram o corpo de Cristo. E que assim como o cabeça ressuscitou, um dia o Senhor ressuscitará cada um dos membros do corpo.
Ontem eu dizia para o irmão, né, que o Senhor não vai nos ressuscitar um dia apenas porque Ele deseja que a gente vive eternamente, né, e tenha um corpo de glória. Isso faz parte, mas a razão principal não é esta. A razão principal é o que está aqui no versículo 14. O Senhor vai nos ressuscitar para Ele. Ele é a razão da nossa ressurreição. Então, se o nosso cabeça já ressuscitou, o corpo será ressuscitado para Ele. Então, nós, como filhos de Deus, precisamos entender que o nosso corpo não é mais para nós, mas é para Ele. E administrar o nosso corpo para o Senhor é necessário para que o testemunho do Senhor possa se cumprir na nossa vida. E os irmãos aqui, eles estavam trombando, né, com dificuldades bem grosseiras em relação à comida, em relação à bebida, né, em relação a exageros e tantas outras coisas mais, né, que nós com certeza podemos colocar aqui nesse tema. Mas será que nós temos consciência e experiência de consagração de nossos corpos a Cristo Jesus, o nosso cabeça? Ou ainda nós administramos os nossos corpos como se eles fossem nossos? Nós não temos mais direito sobre nossos corpos. Não temos mais autonomia sobre eles. Mas os irmãos ali de Corinto continuavam achando que tinham. Porque eles podiam comer. Por isso que Paulo fala do estômago ali, do ventre. Pode ver que lá no capítulo 11, na hora da ceia lá, né, tem todo um problema lá relacionado com comida, com bebida. O corpo ainda era um instrumento de prazer. Ele repete várias vezes a questão da impureza sexual, porque o corpo era um instrumento de prazer. A sensualidade, ela estava muito enraizada na cultura grega e com certeza ainda muito presente na vida da igreja de Corinto. Mas esse é um problema hoje. Eu acho que nós nunca existiu uma geração que deu tanta ênfase para essa questão como a nossa. Como a nossa geração tem vivido para cultuar o seu próprio corpo. O corpo tem sido o centro das atenções, não é assim? Estica, e puxa, e malha, e pinta, e endireita aqui, endireita lá, e não sei o quê. Não é assim? Embeleza, deixa feio de novo, tenta deixar bonito de novo, e tira foto, e tira foto. Você acha que esse advento como que chama isso, né? Tirar foto aí de si mesmo? Selfie, né? Você acha que isso é novo? Quem já leu alguma coisa sobre a mitologia do narcisismo? Onde que ela nasceu? Em Atenas, ali no quintal de Corinto. Esculturas do próprio corpo. Era foto dele. O cara era tão bonito que... Mandava fazer. Era na casa dele. Na entrada da casa dele. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui.
Irmãos, nosso corpo não é nosso mais. Ele é para a glória de Jesus. Ele não é nem mais para comer, nem para beber, com propósito, tá? Ele não é mais fonte de prazer, de glória pessoal, e para nenhuma outra coisa. Ele é para o Senhor. Porque nós somos colocados na morte de Jesus, para que o velho homem fosse destruído. Se a gente for pensar aqui, nós vamos ficar a noite inteira aqui, né? Nós vamos ter que falar de um monte de coisa. Mas eu queria deixar esse gancho aí com os irmãos. A palavra de Deus diz que nós temos que ter muito cuidado com os nossos corpos, mas para o Senhor. Ele é precioso para o Senhor. Ele é para servir o Senhor. Ele é para a morada do Senhor. Ele é para a habitação do Senhor. Ele é para a expressão do Senhor. Porque nós fomos comprados. Ele não é mais para tatuagem, ele não é mais para gracinha, ele não é mais para exibição, ele não é mais para sensualidade, ele não é mais para ser escravo do lazer. O lazer é uma sensualidade, irmão. Nós vivemos uma geração que vive para o lazer. O lazer tem roubado o coração, a vida dos filhos de Deus. Nós somos para o Senhor. Infelizmente, até os irmãos, já vi irmãos, estão tomando seus corpos, estão enchendo seus corpos de tatuagem, colocando neles todo tipo de bobagem, todo tipo de coisa relacionada com o diabo, relacionada com o mundo, relacionada com o inferno. Parece que perderam a noção das coisas. Ou nunca tiveram. Os nossos corpos são para Cristo, para a glória dele. A maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós nos colocamos, a maneira como nós trabalhamos, tudo isso está relacionado com essa boa mordomia dos nossos corpos, que não nos pertencem. Somos um mordomo dele. Alguém pode dizer, mas não é muita coisa. Não é. Sabe por quê? Porque Paulo falou assim, que o Senhor é para os nossos corpos. Pensem nisso. Você acha que você está dando alguma coisa? Se você der o seu corpo, consagrar o seu corpo para o Senhor? Você acha que eu estou consagrando alguma coisa? No mesmo versículo está dizendo que o Senhor se deu ao meu corpo. Aí sim, nós temos uma oferta grande. Não dá para imaginar isso. O Senhor se unindo ao pó. Mas Ele está se unindo ao pó porque Ele vai ressuscitar esse pó um dia. Vai levantar ele da sua corrupção. E vai dar a ele da sua própria glória. Mas, querido, o mínimo que nós podemos fazer é temer o Senhor em relação a isso. Eu queria avançar hoje com os irmãos, tocando na questão da liberdade, que precisa ser tratada com muito zelo na Igreja de Deus,
para que o testemunho do Senhor, né, aonde o Senhor coloca os seus filhos, não venha a ser prejudicado. A liberdade que temos em Cristo Jesus, quando verdadeira, bem conduzida, ela é uma demonstração de maturidade espiritual. E ela sempre será necessária, exigida. E ela só será possível, né, se tivermos realmente experiência com o Senhor e a sua cruz. Pois ela demanda, né, um caminho, um preço que temos em dois textos que vamos ler aqui, né, uma demonstração clara de ser esse preço bastante elevado. Mas, sem ela, teremos muitas dificuldades. Eu queria que você olhasse comigo no capítulo 8. Nós vamos começar aí. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. E no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomenda a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Mas o que nós temos aqui? Nós temos, por um lado, um exercício, a necessidade, né, de um exercitar desta liberdade que temos em Cristo Jesus, com muita responsabilidade, com amor em Cristo Jesus, para que ela não traga prejuízo para o corpo, né? E, sobretudo, não seja pecado ou ofensa, né, ao nosso Senhor. Porque se isso for bem conduzido, será um instrumento, na verdade, de proteção, um meio de guardar
àqueles que estão do nosso lado. E assim nós, como povo de Deus, podemos caminhar de forma mais firme, né, e mais forte diante do Senhor. Aquelas divisões, aquelas contendas que Paulo cita lá no capítulo 3, que nós lemos, também tem relação com isso aqui. Ou seja, a aplicação, o exercício da liberdade gerava dificuldade no meio deles, né? Então nós vamos dar uma olhadinha para esse texto aqui, para a gente olhar algumas coisas. Paulo fala aí, no capítulo 8, no versículo 1, que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Versículo 2: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Então, só saber, só conhecer, não basta. Conhecimento, e Paulo está falando desse conhecimento aqui, é aquele conhecimento que gera liberdade, né? Que desprende o homem daquilo que não é verdade, daquilo que é mentira. Mas só isso não basta. Ele precisa dar esses passos preso ao amor, porque se ele não fizer isso, ele vai criar dificuldades no meio do povo de Deus, né? Então o que acontecia ali em Corinto? Paulo fala que alguns, por causa da familiaridade que sempre tiveram com os ídolos, não é isso que ele fala, versículo 7? Até agora ainda comem destas coisas a eles sacrificadas. Muitos irmãos ali viveram a vida toda envolvidos com idolatria. E saindo da idolatria, né, crendo no Senhor Jesus, ainda tinha uma certa dificuldade de deixar completamente aquele temor, aquele, sei lá, às vezes aquele respeito, aquela reverência, né? De repente até algum tipo de admiração que sempre tiveram com aqueles ídolos. E quando eles participavam de alguma festa ou estavam em algum lugar que se oferecia alguma comida que tinha essa ligação com os ídolos, né? Eles comiam como se realmente estivessem participando daquilo. Eles ainda tinham um vínculo meio complicado com estas coisas. Vamos dar uma contemporizada aí, né? O cidadão fica 50 anos no catolicismo. Ele mantém uma imagem de Aparecida 50 anos na cabeceira da cama dele. Aí ele crê no Senhor Jesus. Você acha que, lógico, às vezes a obra é rápida, né? E o irmão abençoado chega em casa e pega o ídolo e joga fora, não é assim? Mas eu já vi pessoas reagindo de todos os jeitos. Alguns que têm uma grande dificuldade para se desfazer do ídolo. Ele vai sendo esclarecido, né, convencido, aos pouquinhos, até que um dia ele se liberta daqui. Eu conheci irmãs que tirou o ídolo de cima da penteadeira, guardou dentro do guarda-roupa. Ficou um tempo com ele dentro do guarda-roupa, e depois conseguiu pegar dentro do guarda-roupa e levar lá numa despensa no fundo. Foi perdendo o valor, mas ainda não quebrou. Conseguiu quebrar depois de um ano, 2, sei lá. E um dia
agora está pronto para quebrar. É mais ou menos esse quadro que havia ali em Corinto. Então, alguns ainda, por causa dessa familiaridade com o ídolo, quando comia carne que alguém dizia que era sacrificada a ídolo, eles comiam como se tivessem, sabe, levando em conta o ídolo, como se o ídolo fosse realmente um Deus, alguma coisa importante. Mas só que havia um outro lado. Havia ali em Corinto também aqueles irmãos que já tinham clareza em relação a esse assunto. Né? Aqueles que Paulo chama aqui no versículo 1 de senhores do saber, que já haviam visto, né, com toda a segurança que o ídolo nada é. Que em Cristo Jesus eles estavam libertos, e que só há um Deus, né, que só há um Senhor, como está no versículo 4. Eles estavam totalmente seguros de que se eles comessem uma comida e que alguém chegasse e falasse, isso aqui foi consagrado lá. Eles estavam totalmente seguros que se eles comessem, não ia acontecer nada com eles. Mas eles também estavam totalmente seguros que se não quisessem comer, também não ia fazer diferença nenhuma, né? Porque já haviam superado essas dificuldades, né? Já tinham discernimento destas coisas. Só que, o que estava ocorrendo ali? Estes que tinham este esclarecimento, quando eles eram convidados, quando eles tinham a oportunidade de participar de alguma festa que tinha realmente caráter religioso, idólatra, porque eles se consideravam, se viam, se sentiam livres, eles iam sem nenhuma dificuldade. Versículo 10, ó. Porque se alguém te vir, Paulo está falando de quem? Ele está falando daqueles que eram senhores do saber. Se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraca induzida a participar de comidas sacrificadas aos ídolos? Então qual é o problema? Se aqueles que eram mais fortes, que eram mais livres, fossem até os templos e participassem das festas, porque se consideravam livres, o que eles estariam fazendo com os irmãos ou contra os irmãos que eram mais fracos, que ainda não tinham discernimento? Eles estavam escandalizando eles. E estavam chamando eles para uma prática que eles ainda não tinham condições de discernir, de suportar. Ou seja, era como uma criança olhando um adulto fazer uma determinada coisa, né? E aí a criança, qual é o julgamento dela? Bom, se o meu pai está fazendo isso, eu também posso fazer, não é assim? Se o meu irmão que é mais velho está fazendo isso, eu estou liberado para fazer. Então se o irmãozinho lá que era novo, que não discernia, via o ancião lá no templo comendo um pernil de porco lá que foi oferecido ao ídolo, ele falou, eu também posso comer. Só que ele ia lá e comia numa relação espiritual de dependência do ídolo, de vínculo com o ídolo. E aí ele ficava com a sua consciência contaminada, ele pecava. Eu queria que você desse um pulinho comigo em Romanos, capítulo 15. Vamos ler um texto aqui em Romanos para a gente colocar junto com eles. Romanos 15. Veja que esse assunto, irmãos, ele é muito profundo.
15:1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então aquele que era forte ali em Corinto, que era livre, que era senhor do saber, ele precisava ter o seu coração cheio do amor de Deus e não só do saber, para ele não perder de vista os fracos que estavam do lado dele e não fosse tentado por seu próprio coração para agradar a si mesmo. Indo ao templo participar das festas dos ídolos. Ele tinha uma prioridade, deveria ter uma prioridade, cuidar do irmãozinho fraco que estava do lado. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Não somos livres em Cristo para agradar a nós mesmos. Liberdade para agradar a nós mesmos ou para agradar o eu é escravidão. A verdadeira liberdade que Cristo nos concede é para fazer de nós servos uns dos outros. Por que os irmãos de Corinto ainda estavam andando segundo os homens? Porque eles procuravam agradar a si mesmos. Porque também, esse é o detalhe, verso 3, Cristo não agradou a si mesmo. Qual foi o texto que nosso irmão Celso leu no começo? Cristo não agradou a si mesmo. E ali em Filipenses nós somos chamados para termos o nosso coração cheio dos mesmos sentimentos que transbordaram do coração do Filho de Deus. Ele não veio para agradar a si mesmo. A cruz foi o lugar onde Cristo não agradou a si mesmo. Os irmãos de Corinto ainda andavam segundo os homens porque eles não conheciam Cristo e nem a sua cruz. Então a prioridade deles era agradar a si mesmo. Então, quando eles adquiriam conhecimento, esse conhecimento gerava neles uma liberdade que, ao invés de colocar aquilo a serviço do irmão fraco, produzia na vida dele, uma atitude inversa, aonde ele gerava prejuízo no coração e na vida daqueles que deviam ser guardados por eles. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Irmãos, como isso é profundo. O testemunho da igreja de Deus num lugar só aparece na medida em que o sentir de Jesus é encontrado na nossa vida. E qual foi o sentir de Jesus? Ele não agradou a si mesmo. Nós não fomos chamados para fazer parte de um grupinho que está se preparando para ir para o céu, irmão. Nós não fomos chamados para fazer parte de um grupo que quer viver uma vida sem problema aqui na terra. Quem foi chamado por Deus para se unir a Cristo, foi chamado por Deus para manifestar o Filho de Deus nesse mundo, para dar testemunho dele.
E não há como mexer nessa realidade. Não há como mudar a palavra de Deus, a verdade de Deus. Esta é a verdade do Evangelho. Podemos até viver diferente, mas esse viver diferente é o viver segundo a sabedoria dos sábios. É viver segundo os homens. É ser carnal. É estar antes da cruz. É não conhecer e não experimentar nada de Deus. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Irmãos, a nossa liberdade em Cristo é para acolhermos. Mas ela pode ser um meio de afastarmos as pessoas do Senhor Jesus. Quando ao invés de assumirmos as pegadas de Jesus, nós procuramos atender nossos interesses e usamos da nossa liberdade para nós. Paulo disse: se comer carne escandalizar meu irmão, nunca mais eu comerei carne. Coisa, né, irmão? Notamos nesse texto de 1 Coríntios 8 que os irmãos eles não tinham esse cuidado, né, com a consciência coletiva, a boa consciência coletiva. Aquela ideia, bom, o importante é eu estou tranquilo, eu estou em paz, né? Eu acho que isso aqui está certo, o senhor não falou nada para mim, isso aqui, ó, que história é essa? Se o meu irmão quer comer, Paulo fala assim que o fraco, ele come legumes. Lá em Romanos 14, está tratando o mesmo assunto, diz um come carne, porque tem fé para comer carne, mas o outro que está do lado não tem fé para comer carne, ele só tem fé para comer chuchu. Então a questão não é, bom, você não quer comer carne, quer comer chuchu, o problema é seu, eu vou comer carne. Não é isso. A boa consciência no corpo, ela é fundamental para que o corpo dê testemunho do Senhor Jesus aonde ele está. E nós somos responsáveis uns pelos outros em relação a isso. Não basta você estar seguro de que aquele passo que você está dando tem a aprovação de Deus. Paulo, em Romanos 14, ele fala: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Não se condena como? Porque ele pode estar tropeçando na periferia dessa sua aprovação. Ele pode estar prejudicando o seu irmão e pecando contra Cristo, porque Cristo morreu por ele. Eu conduzo minha casa desse jeito porque eu acho que assim está ótimo. Espera aí. É assim que eu vivo, é assim que eu faço, é assim que eu tenho paz nisso, eu tenho segurança nisso. Não basta, irmãos. Essa não é a igreja do Senhor. A boa consciência, ela é um dever de todo, especialmente de quem já é mais velho
em Cristo Jesus, de quem é mais maduro. Olha que interessante. Alguns munidos do saber e não da cruz, eles confundiam os irmãos mais fracos ali em Corinto. Não é o que está no versículo 1 e 2, nós já vimos? Então, aqueles que eram o senhor do saber, mas se esqueciam que só o saber pode ensoberbecer a pessoa, esse saber precisa estar casado com o amor. E aquele que julga saber alguma coisa, se considera sabedor, ele já está dando um sinal de que ainda não sabe como convém. Porque todo que realmente sabe, sabe que não sabe. Então ele vai bem devagar. O teimoso é o que menos sabe. Quem sabe não é teimoso. O soberbo é o maior teimoso que tem na terra, o soberbo. Quem não é soberbo não é teimoso. Ele não tem necessidade de teimar. No versículo 4, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, céu e sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então esses irmãos, eles sabiam destas coisas. Mas só esse conhecimento, separado do amor de Cristo, ao invés de cooperar com o testemunho do Senhor Jesus ali em Corinto, estava destruindo o testemunho do Senhor Jesus. Eles estavam confundindo os fracos. Olha o versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora, com o ídolo, ainda come dessas coisas a ele sacrificar. E a consciência deste, por ser mais fraca, vem a contaminar-se. Então, irmãos, veja como isso é importante, né? Veja como isso é precioso. Essa liberdade que nós temos em Cristo, quando o Senhor traz para o nosso coração a sua revelação, o seu conhecimento, em relação a qualquer coisa, nós nunca podemos perder de vista aqueles que estão do nosso lado. E nós temos que ser cooperadores, né, do Espírito de Deus e prestar muito atenção nos nossos movimentos para que a gente não induza aqueles que ainda não têm o discernimento daquela situação na prática de qualquer erro diante do Senhor. A gente poderia aqui falar de muitos assuntos.
que sempre estão por aí, né? Rondando as nossas vidas, que alguns têm segurança em relação a eles e outros nem tanto. Aí o que convém, o que não convém. Alguns sabiam verdade sobre Deus, mas soberbamente, e não edificavam os demais irmãos. A princípio, coisa maravilhosa, né? Ter irmãos ali em Corinto que Paulo chama que eles eram o senhor do saber. Mas no final, o fruto não era bom. Esse saber ele não edificava o corpo. Não incluía, né, os irmãos como deveria incluir. Porque era um saber casado com soberba. É aquele saber que tem com abundância, né, no mundo, na vida dos homens. A pessoa sabe para si. E os demais que se virem, né? Mas no corpo de Cristo não é assim. Nós temos que prestar atenção para todos os lados. Porque temos pessoas, temos outros, né, que estão nos observando e que nós podemos trazer e gerar prejuízo na vida deles, né? Eu queria ir um pouquinho mais, nós vamos continuar no assunto, entrando no capítulo 9. O tema aqui continua sendo a liberdade. Versículo 1 do capítulo 9. Não sou eu, porventura, livre? Bela pergunta Paulo faz, né? Não sou eu, porventura, livre? Quem de nós aqui teria alguma dúvida em responder essa pergunta de Paulo? Ele era livre ou não era? Ele era livre, né? Não sou apóstolo, não vi nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? As respostas seriam todas afirmativas, né? Agora, versículo 17. Se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Eu queria chamar a atenção da primeira parte desse versículo. Se faço de livre vontade, tenho galardão. Nós vamos ver depois que no contexto, né, Paulo deixa muito claro, ele mostra com muita clareza que tudo que ele fazia de forma livre. Ele era um homem completamente livre, né, no seu servir o Senhor e o seu povo. Versículo 19. Porque sendo livre de todos, mais uma vez ele repete, né? Ele era livre, tudo que ele fazia com liberdade. Ele podia afirmar, eu sou livre de todos vocês. Eu tenho liberdade em relação a vocês. E ninguém tem qualquer tipo de dominação, né, errada sobre a minha vida. Eu sou livre, sou um homem livre em Cristo Jesus. Mas o que ele faz? Fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Sabe para que o Senhor nos libertou, irmão? Para isso.
A única razão de nós ganharmos liberdade em Cristo Jesus é para nos tornarmos servos do Senhor e dos santos. Nenhum filho de Deus é livre para viver essa liberdade para si. Não existe isso no Senhor Jesus. Não existe isso na igreja. Pode existir nas nossas práticas, nas nossas experiências, mas com certeza elas não são da igreja do Senhor. Elas não pertencem ao Filho de Deus. A realidade do Filho de Deus. Porque a realidade do Filho de Deus é esta: sendo livre de todos, fiz-me servo de todos. O Senhor Jesus deixou a sua glória e ele se fez o quê? Servo. E na condição de servo, morreu numa cruz. Não tem outro caminho. Neste capítulo 9, nós temos um bom exemplo de liberdade. E quem dá esse bom exemplo é o apóstolo Paulo. E a questão do escândalo aqui no capítulo 9 não é mais a questão da idolatria, que ficou lá no capítulo 8. A questão no capítulo 9 envolve dinheiro, envolve ofertas, envolve finanças. O que a gente tinha também lá em Corinto, quantos problemas? Tínhamos lá aqueles que se escandalizavam do fato do apóstolo Paulo, especialmente do apóstolo Paulo, né, viver apenas para pregar o Evangelho. Irmãos, é bastante razoável e aceitável, né, a gente ver o mundo se escandalizar da vida daqueles que se dedicam ao Senhor, se entregam ao Senhor, consagram as suas vidas inteiras para anunciar o Evangelho. Mas é muito estranho ver o próprio povo de Deus se escandalizar disso. E este capítulo 9 é uma amostra de como isso é verdadeiro. E o mais assustador aqui é que se escandalizaram de Paulo. Vão se escandalizar de todos os demais, com certeza. Mas Paulo, ele, na sua liberdade em Cristo, ele faz algo tremendo aqui em Corinto. Profundamente desafiador. Que honrou o Senhor. E com certeza produziu na vida daqueles irmãos um estrago, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Para destruir aquela fortaleza, aquele caminho de homens. Porque quando a palavra de Deus fala que conformosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, alguns estavam dando de dedo no nariz de Paulo, dizendo: mas que negócio é esse, Paulo? Você vai explicar isso para nós? Olha o versículo 3 que está escrito no capítulo 9. Olha o que alguns perguntaram para Paulo. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Paulo era interpelado, né? O que é uma interpelação? Né? É uma abordagem meio forte, não é? Não temos nós o direito de comer e beber? Paulo
Diz que quando ele era interpelado em relação a isso, essa era a resposta dele. E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas, que é Pedro, né? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Paulo continua na sua defesa. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do seu rebanho? Porventura falo isto como homem ou não diz a lei? O que diz a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi enquanto pisa o trigo. Ou seja, na lei não podia proibir o boi de comer o trigo enquanto ele estava pisando o trigo. O trigo é uma figura de Cristo e depois do povo de Cristo. O boi que trilha aqui é uma figura daquele que anuncia o Evangelho. Enquanto ele tira da palha o fruto para Deus. E era proibido amarrar a boca do boi enquanto ele fazia isso. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certamente é por nós que está escrito. Pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós as materiais. Então essa era a resposta de Paulo para aqueles que faziam, né, esta pergunta, nessa interrogação para o apóstolo. Irmãos, que dificuldade, né? Dificuldade a gente vê ali na vida daqueles queridos em relação. Mas Paulo, ele vai dar esse testemunho maravilhoso diante do Senhor em relação a essa liberdade. Eu queria chamar a sua atenção para... Nós vamos continuar lendo, a partir do 11, para algumas coisas importantes aqui. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós os materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Então Paulo, ele estava sendo questionado, mas ele fala que outros estavam, de alguma forma, né, participando disso ali em Corinto. Mas os irmãos de Corinto tinham essa dificuldade com o apóstolo Paulo e com o Barnabé. Não sabemos por quê. E eles eram os pais espirituais daqueles irmãos. Então Paulo fala assim, ainda versículo 12. Entretanto, apesar de termos direito, ele está dizendo, né, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então aqui nós temos um homem livre, que tinha direitos, mas por trás, ou seja, do outro lado, estavam ainda irmãos fracos, que não conseguiam ver esses direitos.
Paulo, que era maduro, que era forte, conhecia Cristo e a sua cruz. Apesar de ver esse direito sendo exercido por outros que estavam do seu lado, e que não tinham gerado aqueles irmãos como ele gerou pela pregação do Evangelho. Mas mesmo assim ele foi capaz de abrir mão, para não colocar obstáculo no Evangelho de Cristo. Irmãos, que coisa tremenda. Aí ele continua a sua resposta, né? Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado no templo, do templo se alimentam? E os que servem ao altar, do altar tiram o seu sustento? De onde os sacerdotes tiravam a sua comida no dia a dia? Lá no tempo da lei. Do altar. 11 tribos de Israel recebeu terra como herança. A tribo de Levi não recebeu. Ela recebeu o sacerdócio, o serviço sagrado. E o Senhor mostra com muita clareza que quem recebeu a melhor parte foi a tribo de Levi. Ela foi escolhida porque no dia que Israel fez o bezerro de ouro, a única tribo que se posicionou do lado do Senhor foi a tribo de Levi. Então a tribo de Levi foi dada a glória de servir no santuário. E todo o sustento da tribo de Levi saía do santuário, do serviço sagrado, do altar, para ser mais preciso. Quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Como havia uma relação entre o sacerdote e o altar, o Senhor colocou essa mesma relação entre os que pregam o Evangelho e o Evangelho. Mas os irmãos ali em Corinto, alguns não viam isso. Não conheciam Cristo o suficiente para discernir esta realidade. Quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa aqui. Eu fiz um quadrinho aqui, queria que vocês ouvissem. Do altar se serviam os sacerdotes, não é verdade? Do Evangelho deve viver os que pregam o Evangelho. Então servir e pregar, ou seja, servir o altar e pregar o Evangelho são coisas iguais. Então tirar do altar e viver do Evangelho são coisas também iguais. O altar e o Evangelho, sendo assim, eles são constituídos de dar para aqueles. São constituídos do dar para que deles possam ser tirados. Ou seja, em algum momento, para que o sacerdote pudesse retirar do altar, ao altar teria que ser dado. Então o altar era constituído de um gesto de Deus que reunia coisas nele. Quando o povo de Israel falha, como Malaquias declara lá no capítulo 3, Deus diz que o povo está roubando ele. O Evangelho é a mesma coisa. O Evangelho, num determinado momento, ele é constituído de um reunir, para que aquele que prega o Evangelho possa tirar dele.
Então não é possível, não tem como separar o dar nem do altar e nem do evangelho. Porque o receber não pode ser separado do altar e nem do evangelho. Mas os irmãos de Corinto que estavam em Cristo, uma parte deles se escandalizavam. Então o que faz Paulo para ajudar os irmãos? Ele vai parar de receber e esperar que o Senhor faça a obra e aqueles que não tinham esse coração pudessem adquirir esse coração. Que coisa! Escuta isso. Outros tinham que abrir mão do direito que tinham para que os irmãos ali de Corinto não se escandalizassem. Versículo 12 do capítulo 9. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Quem não abre mão de seu direito para não escandalizar é criança, é carnal. E quem se escandaliza com o direito que o irmão tem em Cristo, idem. Vou repetir. Quem não abre mão de seu direito para não escandalizar, Paulo tinha direito de receber, não tinha? Todo o direito. Mas ele viu que estava criando dificuldade para o Evangelho. Então ele abriu mão. Por quê? Porque ele não era criança e nem era carnal. Ele era servo de todos. Mas se ele não fizesse isso, ele também seria criança e seria carnal. Mas todo aquele que se escandaliza com o direito que o irmão tem em Cristo, também é criança e é carnal. Esses irmãos que estavam se escandalizando com o direito que Paulo tinha de viver do Evangelho eram o quê? Carnais. Você se alegra, querido, quando vê um irmão, uma irmã, o Senhor chamando alguém, consagra a sua vida para anunciar o nome dele. Você se alegra ou você se escandaliza? Você tem prazer em participar do Evangelho dando, ou você fala, será que eu não estou ajudando alguém que deveria trabalhar? Quando você vê um homem se dedicando à oração, à busca da palavra, você considera ele alguém precioso na sua vida, ou você considera ele alguém que vive folgado? Irmão, eu vou falar um pouquinho aqui dele. Durante esses mais de 20 anos no Evangelho, eu já ouvi cada coisa que vocês não têm nem ideia do que são capazes de falar nos nossos ouvidos. Irmãos. Irmãos velhos, de cabeça branca. Mas que são crianças. São carnais. Não conhecem o Senhor. Não conhecem o seu Evangelho. Ô irmão, tal dia você vai fazer alguma coisa como se você nunca fizesse nada.
folgado da vida, você nunca foi lá. Quem sabe naquele dia lá você vai fazer alguma coisa por acaso? Alguém um dia chegou para mim, há muitos anos atrás, bateu nas minhas costas, tinha acabado de trocar um carrinho velho, né? Bateu nas minhas costas, falou: ô pastor, pequenas igrejas, grandes negócios. Você faz com um abençoado desse, né? E eu tenho certeza, irmão, que eu escuto pouco. Mas muito pouco. Tem irmãos que devem escutar coisas terríveis. Paulo sofreu. Nós vamos parar aqui, depois, nos próximos a gente continua, para o nosso tempo. Nós vamos ver que Paulo pagou caro, muito caro, para lidar com essa situação. Mas ele deu um testemunho poderoso ali. E esse é o chamado para nós. Se quisermos cooperar nessa liberdade, não vai ficar barato para nenhum de nós. Porque ela demanda, né, o ser servo de todos. E isso só uma profunda união com o Senhor Jesus e com a sua cruz. Que o Senhor nos ajude.